Boa noite a todos e todas que vão hoje fazer parte da nossa live. Essa live ela inicia, né? Hoje a gente dá lançamento a um ciclo de debate da economia solidária, o novo agora. E eu conto com vocês para, junto conosco da Unisol, construir não só todo o debate dessa organização, mas pensar também as estratégias do nosso movimento. O objetivo do grande ciclo de debates, a economia solidária, o novo agora, será discutir com os municípios uma plataforma de desenvolvimento econômico, não só nesse processo de pandemia, né, gente? Mas também pensar na reestruturação dessas economias após a pandemia. Quero agradecer ao Comitê Popular Solidário, que acabou de entrar aqui, que está conosco, agradecer a Aline, que está vindo aqui para esse debate, a Ana. Também agradecer a Jailma, nossa técnica lá, querida, muito obrigada. A Rede Educom, e agora entrou também o Eudes. Eu estou só aguardando o nosso convidado entrar, mas eu queria te explicar um pouquinho para vocês de como é que a gente está pensando esse ciclo de debate, tá? A ideia nossa é que a Unisol comece a pautar a economia solidária como modelo de desenvolvimento econômico. A gente está num período onde os municípios e o Estado também vêm sofrendo diversas questões por conta do processo de pandemia, mas também as economias elas vão ter muita dificuldade no pós-pandemia. E aí a nossa necessidade de iniciar esse debate, de construir estratégias, de verificar instrumentos que possam ser utilizados nessa retomada, será fundamental para que a gente possa construir não só um modelo de desenvolvimento econômico sustentável, mas garantir que o movimento comunitário, que as organizações comunitárias consigam também estar integradas nesse modelo. Hoje nós teremos a presença de um grande amigo. Eu posso falar que é um grande amigo, uma pessoa que a gente admira muito e que a gente vem construindo e dialogando muito de perto sobre esses instrumentos, que vai ser o Adroaldo Almeida. Atualmente, ele é o diretor-geral da CA, mas também foi ex-prefeito de Tororó, e será muito rico o debate junto com esse parceiro e companheiro, do qual a gente tem muito orgulho, né? Nosso lançamento, mas também para pensar essas estratégias e construir com a gente esses novos modelos e essa nova gestão. Boa noite, Adriano, muito bem-vindo. Boa noite, Anne. Tá tudo bem aí? Tá me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Como é que você está? Conta aí pra gente. Ótimo. Eu estou muito satisfeito de ter sido convidado por você e pela Unisol para começar esse ciclo de debates da Unisol sobre esse novo agora, o novo momento que a gente está vivendo, e também o antigo, né? A nossa história, né? Que a gente tem que aprender muito com o passado. O passado é uma memória coletiva que deve estar sempre aproveitada para a construção do futuro. Eu estou aqui sempre à sua disposição. Nós que agradecemos muito, 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 muito. E assim, o nosso objetivo, Adriano, eu estava falando aqui para as pessoas que estavam chegando, e que legal, né? Uma das coisas importantes que eu acho que nesse momento de pandemia aconteceu é que a gente conseguiu se aproximar mais, né? A gente que não era muito adepto das tecnologias sociais e trabalhar muito com essas questões de webinários, trabalhar em videoconferências, a gente conseguiu começar a usar esses instrumentos, não só para dialogar, né, principalmente com as pessoas que estão nesse momento pensando em estratégias e construindo soluções, mas também nos aproximar, né, de outros lugares, de outras pessoas, de outros segmentos, para que a gente possa pensar essas ações e construir um desenvolvimento realmente inclusivo, né? O futuro chegou às pressas, né? Chegou apressado, pulando pela janela, e nós temos que nos adaptar. Quem sobrevive não é o mais forte, nem é o mais inteligente, é o que mais se adapta. Inclusive, é uma das diferenças da gente para as outras espécies de animais. O ser humano costuma se adaptar com as realidades. O meu avô dizia que a gente se acostumava com tudo, com o que era ruim, mais rápido ainda. Verdade. A nossa inteligência formava as respostas, né? A gente forma as respostas. Então, esse é um momento extremamente difícil, é uma tragédia mundial, e no Brasil, em razão da ausência de governo, nós estamos aí sem ministro da Saúde, sem ministro da Educação. Quer dizer, um negócio parece nós estamos numa distopia.
ou numa ficção científica. Mas aqui na Bahia nós temos a felicidade de ter um governador como o nosso líder Rui Costa, que enfrenta muito bem essa pandemia e outras situações de dificuldade que o Estado passa. E nós estamos enfrentando aí, nós humanos, aí, com a colaboração de organizações como a Unisol e as pessoas que pensam melhor o país e o Estado. Então, você já começou a falar um pouco do que a minha primeira pergunta para você, né? Porque, assim, uma das coisas que a gente vem falando, né, é que o estado da Bahia ela tem como principal atividade econômica a questão da atividade agrícola, né? E aí, na sua maioria, essa atividade agrícola, ela se dá na perspectiva da agricultura familiar. A gente pode dizer que a gente é um estado que tem uma certa característica no rural, né? E aí, por conta da sua própria experiência na questão da Companhia de Ação Regional, junto a essa Secretaria do Desenvolvimento Rural, que foi uma grande conquista dos movimentos, como é que você vem vendo não só as ações que essa instância vem construindo dentro dos municípios, mas também quais têm sido as expectativas sua, principalmente aí no município de Itororó, né, que é a sua capital, para pensar os avanços e essas perspectivas futuras? Olha, Anny, primeiro nós vivemos num estado que tem grandes privilégios e, ao mesmo tempo, grandes desigualdades. E isso é próprio da contradição, sobretudo da contradição histórica e da contradição do capitalismo. A Bahia, aqui no Nordeste, corresponde a 30% do PIB do Nordeste. É a maior população, tem a maior cidade, tem a maior costa litorânea, tem as maiores fronteiras. A Bahia também, foi aqui que o Brasil começou. Cabral chegou em 1500, onde hoje nós chamamos de Costa do Descobrimento, e Américo Vespúcio chegou na Baía de Todos os Santos no dia 1º de novembro de 501, que é justamente o dia de Todos os Santos. É a segunda maior baía do mundo, a Baía de Todos os Santos. Nós fomos a Salvador, que a gente chamava de Bahia. Eu falo muito do meu avô, que é o meu filósofo contemporâneo, ele já morreu. A Bahia, Salvador, foi capital por 224 anos. Então nós temos um estado com essas coisas todas, maior número de municípios, é um estado maior do que a França. Mas aí aparece o quê? As desigualdades que nós estamos combatendo agora. Pessoas como você, a Unisol, gente como o governador Rui Costa, com políticas públicas como a nossa. O nosso IDH é de 0,714, é o 22º do Brasil. Isso não é bom. A gente tem um PIB de 260 bilhões, e que corresponde ao 6º do país, mas o PIB per capita, que é 17 mil e pouco, corresponde a 21º do país. Então, olha, de 6º do PIB global para 21 do PIB per capita das pessoas. Então, nessa perspectiva que nós estamos trabalhando para construir uma Bahia melhor. Nós temos aqui uma expectativa de vida de 74 anos, que é pequena. Nós Sim. temos 75% da população são de pessoas como eu e você, negros e pardos. Isso chega a 76, 77 não brancos, quando inclui indígenas e outras origens, asiáticos, não sei o quê. Então, isso já é uma distinção que faz mal nessa disputa que a gente tem tido aqui. Nesse caminho que você fala da agricultura familiar, que é o meu ambiente, onde eu trabalho, nós diminuímos um pouco. As unidades de produção familiar hoje na Bahia, pelo último censo de 2017, o censo do IBGE, e também pelaquela pesquisa agrícola municipal, nós temos hoje 594 unidades de produção, 594 mil, em torno disso, 593, 900, não sei quanto mil unidades de produção familiar. E cada unidade dessa tem cerca de 2,6 pessoas. Então, 1,5 milhão de baianos são agricultores familiares. Trabalham diretamente da agricultura familiar. Diretamente da agricultura familiar. Mas isso dobra de quem vive da agricultura familiar. Porque quando vai para a inserção do mercado, tem um cara que transporta, tem um cara que vende, tem um que entrega. Então, hoje, 3 milhões de baianos vivem da agricultura familiar. Aí entra a gente, o governo do estado, você acabou de dizer que é uma política do PT,
O governador Wagner criou a SUAF dentro da SEAGRE. A SUAF é a Superintendência da Agricultura Familiar. Quando não tinha ainda a SDR, a SUAF foi o embrião da SDR. Aí, a Secretaria de Desenvolvimento Rural é agora do governador Rui Costa, uma criação dele. E aí, com o nosso secretário Josias, que faz um excelente papel, criaram o CETAFES, que é o Serviço de Apoio à Agricultura Familiar nos territórios, que é o Serviço Territorial. Então, são 27 CETAFES, onde tem CDA, Bahia Ter, que é a assistência técnica, a CAR, que entra com o apoio e o financiamento, digamos dessa forma. E aí, estamos em todos os municípios da Bahia, melhorando o rural baiano. O governador Rui Costa, nesses 6 anos, já investiu cerca de 1,5 bilhão na agricultura familiar. 1,5 bilhão. Só um projeto, o que você conhece, o Bahia Produtiva, sim, já investiu 310 milhões. São 963 subprojetos. Inclusive, estamos com o edital aberto, viu? Que era a dia 23, foi prorrogado para dia 30. Aí apoia as entidades aí que possam. Então, olha, essa produção agrícola da Bahia, a produção agrícola, não é da agricultura familiar, são 20 bilhões a produção agrícola. A agricultura familiar participa com mais de 5 bilhões. É um quarto da produção agrícola, é da produção familiar. Então, nós temos cerca de mais de 9 milhões de hectares com agricultura familiar, que envolve muita coisa. Porque antigamente tinha uma visão, Anne, que o agricultor familiar era aquele senhor que vinha lá de uma rocinha tocando um jegue com a carga de banana e tal. Não, a agricultura familiar não é mais isso. Não é só a subsistência, nem essa miserabilidade. Nós temos ainda pessoas muito vulneráveis no campo, muito. E os outros povos também, comunidades tradicionais que trabalham, indígenas, quilombolas, os fechos de pasto, povos de terreiro, marisqueiras, pescadores, tudo é gente que a gente apoia. Mas hoje a agricultura familiar avançou muito. Por quê? Por causa do associativismo, que é o que você representa, as cooperativas e as associações. Porque nós não financiamos ninguém em particular. A CAR é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional. Foi criada em março de 83. Já tem 37 anos essa companhia. A companhia já está enraizada na Bahia, as pessoas já conhecem bem. É uma empresa pública, ela não é um órgão de governo. É uma empresa com capital 100% do governo, vinculada à SDR. O foco da CAR é combater a pobreza com a inclusão socioprodutiva, respeitando o meio ambiente e para que o rural cresça economicamente. Resumindo, é isso que a CAR faz. E tem feito bem. Nós temos um projeto em 32 municípios mais acima, no chamado Pró-Semiárido, que é o nome do projeto, você conhece? Muito bom. Financiado pelo organismo da ONU, o FIDA, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Já o Bahia Produtiva é do Banco Mundial. É um acordo de um contrato de empréstimo que o Estado da Bahia tem com o Banco Mundial. De 58% do recurso é do Banco Mundial e 42% do Estado da Bahia. Sabe qual é o valor global para o Bahia Produtiva? 260 milhões de dólares. 1 bilhão e 300 milhões para aplicar de 2015 a 2021, podendo ser prorrogado até o final do governo do nosso governador Rui Costa, em 2022. Nós já aplicamos 310 milhões, estamos com o edital aí aberto agora de 15 milhões. Vamos financiar 300 projetos agora, que são projetos emergenciais. Então o que a CAR faz é isso. A CAR também tenta socorrer e apoiar na questão dos recursos hídricos. A gente tem lá um projeto do Água para Todos, para essa demanda. Tem uns projetos especiais, que são as demandas espontâneas que vêm de lá das entidades para a gente. A CAR está no Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, como você faz, apoia todos esses fóruns da agricultura familiar. Então, o nosso foco é esse, é combater a pobreza nas áreas rurais, com a agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais. Já tivemos editais específicos para quilombolas, específico para índios. Vamos ter um agora para assentados, um só para mulheres rurais
e vamos ter um para as, vamos ter um para as compras do PAA, que é a inserção no mercado, que nós queremos, que é a economia solidária. Então, acho que eu estou te dizendo essas coisas e posso te perguntar algumas também, não posso, Anne? Claro, aqui a gente bate bola. Então, se eu te perguntar agora, olha, o que é que eu estava pensando, Anne? Qual é a história da Unisol, dessa entidade que você representa, e como é que ela pode estar fazendo o diálogo com as outras entidades, com os órgãos de governo, quais são as ações e como poderia ter uma relação com um município pequeno como Itororó, aqui no médio sudoeste da Bahia, onde fui prefeito e onde nasci e moro. E como é que a Unisol poderia ajudar o rural ou então a economia em geral de Itororó? E qual é a tua história? Então, vamos lá. Então, assim, primeiro, eu gostaria só para a gente poder desmistificar algumas coisas, né? Às vezes as pessoas têm um conceito de economia solidária que é muito característico. Então, assim, pensa, economia solidária são os empreendimentos que trabalham com artesanato. A agricultura familiar são os empreendimentos que trabalham com a produção rural. Então, aí a primeira coisa que eu vou trazer é que não é isso, né? Que o movimento ele é muito mais integrado e mais articulado. Mas a Unisol, ela nasceu, na verdade, na década de 90, no ABC Paulista, Eduardo, naquela questão da crise, né, industrial que estava acontecendo no finalzinho ali da década de 90, muitas empresas falindo, e aí a gente tinha uma relação, inicialmente, com o movimento sindical, que tinha o debate muito do emprego formal, mas que começou a querer pensar como organizar trabalhador em outra modalidade. Teve também um fato que foi muito importante para nós, uma comissão brasileira que, inclusive, naquele momento, estava fazendo a discussão um pouco do plano de governo do nosso ex-presidente Lula, de outras experiências, e aí eles viajaram para a Itália e para a Espanha, e lá eles perceberam uma coisa, que as cooperativas, elas tinham muito mais força que o próprio sindicato. Então, o movimento cooperativista, ele realmente tinha incidência política no desenvolvimento local daqueles países, né? Daquelas regiões. E aí eles voltaram com aquilo na cabeça, pensando, nossa, a gente aqui está trabalhando muito da perspectiva do movimento sindical, mas existem outros tipos de organizações que podem, inclusive, garantir o apoio e ações com aqueles trabalhadores ditos não informais, não formalizados, né? Que a galera diz que todo mundo que não tem carteira assinada não está formalizado. E aí a Unisol nasce em São Paulo, nessa perspectiva de organizar essas empresas que estavam falindo. Então, é a nossa primeira experiência das empresas autogestionárias e recuperadas. E depois a gente começa a sofrer influência de todos os estados da federação, solicitando que a gente começasse a dialogar para outros setoriais. Então, a Unisol hoje ela atua com 11 setoriais, que são atividades econômicas, que a gente chama do grande movimento de economia solidária. Primeiro setorial nosso, a agricultura familiar. Depois a gente vem trabalhando com as cooperativas de catadores, calçados, confecção, cooperativas sociais, empresas recuperadas, e aí vai todo um leque de atividades econômicas organizadas. Então é por isso que é importante dizer que a economia solidária, ela não é meramente o processo produtivo, ela é um movimento político que articula os trabalhadores para a gestão coletiva. Isso pode acontecer em vários âmbitos, né, locais. E a Unisol, atualmente, além de ser essa base, que nós somos uma central, é diferente, nós não somos uma ONG, né? A direção da Unisol é formada por empreendimentos, eu faço parte do empreendimento. Então, a gente tem uma gestão de empreendimentos que fazem parte da central, que foi criada para a gente ter o nosso lugar de fala. Então, a gente estava cansado de estar alguém sempre falando por nós. Então, a gente criou um lugar onde os empreendimentos constroem as suas metodologias de incidência, faz a sua política para fazer o debate de política pública, de melhoria para os municípios, de melhoria para a realidade do nosso movimento, se organiza também para a formação, mas pensa, além disso tudo, como é que um pode estar colaborando com o outro, né? A gente tem um debate de intercooperação, que é muito legal, que é, por exemplo, se hoje eu tenho
um empreendimento que tem autonomia, que tem sustentabilidade, a minha obrigação agora é apoiar outros que não têm ainda. Então, a Unisol tem esse trabalho, né, de atuar no município, de garantir a ação, de pensar a realidade local, a organização comunitária, contribuindo para o desenvolvimento local. Com a gente aqui, como é que você vai socorrer Itororó, você e a Unisol? Itororó tem a tradição seguinte. Diga, pode falar. Itororó é uma região de transição. Aqui nós somos o último município do sul e o primeiro do sudoeste. Nós estamos no médio sudoeste. Aqui é cacau e outras frutas e pecuária, sobretudo pecuária para abate de corte, aí é agronegócio. E tem um pouco de pecuária de leite aí, né, na agricultura familiar. E aqui nós temos a indústria calçadista, já desde os anos 40. E nos anos 90, já com grandes indústrias do sul. Azaleia, Lialine, que está vivendo uma crise. Nós caímos aqui de 2.000 empregados na indústria calçadista para 800, numa cidade de pouco mais de 20.000 habitantes. Então nós tínhamos 10% da população empregada na indústria calçadista, hoje caímos para 4%. Então aqui nós vivemos essa crise, além de todas as demais crises que o mundo vive. Sim. E aí, me dá uma luz aí sobre Tororó. A Unisol vinha pensando um pouco de como a gente poderia articular uma ação integrante junto aos municípios, porque a gente atua realmente na perspectiva de circuitos locais, né? Desenvolvimento local, criação da sustentabilidade a partir dos próprios municípios. Nós entendemos o município como uma base estruturante da política. Então, a gente precisa fortalecer os municípios, inclusive para ter o fortalecimento do nosso estado, do nosso país. Então, a gente tem um debate acerca primeiro, da renda básica, que é um instrumento que a gente atua muito dentro da Unisol, na expectativa do crédito, dos bancos comunitários, da ação do circuito local, da organização de novos instrumentos cooperativistas. Quando você fala da empresa de calçado, na minha cabeça vem a possibilidade de uma gestão cooperativa, né, que não está desassociada da ação coletiva, né, mas que garante uma cooperativa dentro desse segmento tão caro para nós, com outro modo de organizar a gestão, porque a gestão vai ser dos trabalhadores, né? Então, é aquela questão que a gente brinca do capital e trabalho, na relação do movimento de economia solidária, o capital e o trabalho estão aliados ao fortalecimento da classe trabalhadora. Então, acho que isso ajuda muito. Então, pensar um município como Itororó é também pensar em alternativas que a gente possa garantir a olhar para as diversas modalidades de trabalho, né? Então, a gente tem o trabalho formal e tem ações que podem ser feitas de aprimoramento para o trabalho formal. Nós temos as ações associativistas e cooperativistas, que a economia solidária tem formas de organizar. Mas a gente também tem aquela galera do comércio, do serviço, do individual, das unidades familiares. Então, às vezes, as pessoas não acham que a economia solidária ela dá conta disso, e dá sim, porque a gente tem instrumentos de fortalecimento para o urbano e para o rural, para garantir que não só a gente produza, mas que a gente crie lastro, que é uma outra coisa, Adroaldo. Às vezes a gente investe tanto em empreendimentos, mas o empreendimento, muitas vezes, financia o PIB de outro município. Porque a economia local não é abastecida por essa produção. Então, o debate que nós fazemos dessa organização de circuito local é que a própria produção também signifique a organização de uma rede de consumidores locais, porque esse recurso precisa voltar para a gestão pública, para que a gente possa, inclusive, continuar investindo em mais ações de fortalecimento do nosso povo, né? Das nossas associações, da nossa galera da periferia. Nós tentamos aqui, Ana, eu vi aqui o Eduardo falando que esse é o caminho para a emancipação da classe trabalhadora. Esse Eduardo é um jovem artista, estudante de história aqui de Tapetinga. Ele tem razão, porque aqui, e o Eudes fala aqui embaixo sobre o microcrédito. Quando nós estivemos aqui à frente da prefeitura, nós trouxemos uma agência do Desenho Bahia para Itororó. O Desenho Bahia é o nosso BNDES, o Banco Público de Apoio à Produção do Estado da Bahia. Sim. Desenho Bahia é uma agência de fomento, você conhece. Ela, inclusive, agora está financiando até 300 mil no chamado Coopergiro para cooperativas que tenham algum apoio da CAI e da SDR.
Mas aqui nós tínhamos em Tororó uma agência do Desenho Bahia para o microcrédito, que era isso aí que você acabou de dizer, o consumo local, a produção e o consumo local. Quando você me convidou, você falou, é um ciclo de palestras que a Unisol vai promover, começando com você. Aí eu já fiquei assim meio tímido, mas eu acho que a gente está aqui desenvolvendo bacana. E é sobre o novo agora. Aí eu falei, olha, pensei comigo, e acho que até que te disse, falei, Anne, o novo agora, esse futuro que chegou apressado aí, já era o nosso antigo normal, que é o desenvolvimento sustentável, a economia solidária, a sociedade territorial e a harmonia, o respeito. Isso envolve humanismo sem ser religioso nem messiânico. Isso envolve socialismo, mas um socialismo que ainda precisa ser real, como a gente preconiza. Eu acho que teve algum probleminha ainda lá, mas o nosso convidado deve estar voltando, a internet dele deve ter dado alguma caída. Voltou? Pronto, vamos lá. Para mim voltou. Eu não sei se você me ouviu o que eu estava falando antes. Ouvi sim, ouvi tudo. Então pronto, você ouviu o que eu falei sobre uma nova economia, uma nova emancipação dos povos pela sua própria autonomia. Sim. A autogestão. E quando a gente diz autogestão, eu gosto de botar uma redundância na frente, um pleonasmo, para que se garanta. É autogestão coletiva. Não basta dizer autogestão. Porque a autogestão podia ser eu gerindo a mim mesmo. Autogestão, gestão de todos nós. Autogestão coletiva, pode ser até redundante, porque se trata de uma associação, se a autogestão de uma associação já seria coletiva. Mas eu quero isso. Porque, olha, então aí, com essa economia baseada no desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade é uma coisa mais, bicho, tão óbvia. Você tem que explorar os recursos e deixando para si mesmo e para as próximas gerações. Será que isso não é uma obviedade? É o óbvio lulante, como dizia Nelson Rodrigues, é o óbvio lulante. Então, olha, aí entra... Eu não sei se eu já estou extrapolando, deixar com você, termina a sua resposta. Não, pode falar. Pode falar, tá ótimo, pode falar. O que é que eu estou dizendo? Porque a gente, olha, eu e você, temos a felicidade de nós tivemos formação escolar. Isso não distingue Sim. a gente das outras pessoas, claro que não. Tem pessoas que não estudaram nem 10% da gente, são mais inteligentes do que a gente, propõem melhor do que a gente e tal. Mas a gente consegue dar uma certa sofisticação na ideia, explicar um pouco melhor pelas coisas que nós lemos no passado, pela nossa formação. Então, esses dias aí, eu estava lendo um cara falando sobre a tragédia da política, que Sim. já virou até teses, nomes de livros e uma série de coisas. Aí ele faz um comparativo sobre os dois príncipes. Ele fala do príncipe de Maquiavel e do príncipe de Shakespeare, de Hamlet. Que o príncipe de Maquiavel é um príncipe que acha que a ação é necessária. Ele vai se dedicar ao Estado florentino, e aí serve para nós todos, como uma forma de vida. E ele entende que não pode ser bom, entre aspas. Ele tem que ser a favor daquela sociedade, do que é necessário, agindo com ações próprias. E que a fortuna, no sentido de sorte ou de azar e tal, por ser feminina, precisa de mais ações, de mais aproximação. Então é uma primeira lição de tudo na política, você que estudou. E já o príncipe Hamlet de Shakespeare, o Hamlet, é um homem indeciso, que está ali preocupado se mataram o pai dele, se não mataram, passa toda a peça reslucando, conversando com espíritos, não sei o quê. Então, esses dois príncipes, é importante o primeiro, porque apesar de ter uma característica que alguém viu algum negativo nisso, virou aquela palavra ruim, é maquiavélico, não sei o quê, mas do ponto de vista da ciência política, é esse o príncipe de verdade. Quer dizer, o dirigente, na Unisol,
na prefeitura, no órgão de governo, uma pessoa que tenha ação. Tudo precisa da ação humana. Apesar da nossa fé, eu mesmo tenho fé e tal, mas não precisa discutir aqui. Apesar disso tudo, a gente precisa de ação. Então, o que eu admiro na Unisol, ela está envolvida em 11, como é que você chama? 11 segmentos? Não, 11 setoriais. 11 setoriais. A agricultura familiar é só um setorial de vocês, não é isso? É só um, tem mais 10 setoriais. Você querendo emancipar a sociedade, como falou aí Eduardo. Aí pensando no microcrédito, a organização dos povos, para que eles se libertem por si mesmos, mas sempre com a mão do Estado. Porque o Estado somos nós. O Estado não tem dinheiro próprio. E tem uma corresponsabilidade, né? A gente também traz o Estado naquela questão da corresponsabilidade do Estado, né? O Estado ampliado, né? O Estado ampliado como solidário, né? E o Estado representativo, o nosso Estado, tudo é da sociedade. O poder da sociedade. E a ela se destina. Então, a polícia é do povo. A polícia é do povo. Entendeu? A magistratura é do povo. Então a gente tem que parar a ter essa concepção. Então a economia tem que ser do povo, a riqueza é do povo. A gente só tem que encontrar a forma equânime de administrar isso. Aí entra a economia solidária. Aí, Ana, deixa eu te fazer uma segunda pergunta aqui. Do ponto de vista, eu sou advogado, eu vou fazer 30 anos, sou advogado. Minha filha é advogada, meus irmãos todos, meus sobrinhos, nós somos de uma família, a turma que gosta de direito. Deixa eu te perguntar aqui. Do ponto de vista da legislação, como é que está a política nacional da economia solidária? O que é que o Congresso tem feito? Quais são as políticas institucionais do ponto do legalismo da economia solidária? Eu estou aqui vendo um monte de pessoas entrarem. Só dar um alô aqui para nossos companheiros que estão vindo. Tem muita gente aqui do Médio Sudoeste, Tapetim, Itororó, Piauí, São Paulo. A gente está nacional hoje, viu, Adroaldo? Chegou aqui nosso ex-presidente Adroaldo. Um abraço, obrigado por ter vindo, para estar participando aqui também do nosso primeiro debate. Assim, na questão legal, o que aconteceu? Nos governos, nos nossos governos mais ao campo de esquerda, a gente conseguiu ter muitos avanços dentro da economia solidária, inclusive com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária junto ao Ministério do Trabalho. Então, isso criou um marco legal, né, que garantia, inclusive, recursos das outras diversas secretarias, porque tinha uma transversalidade do debate da economia para os diversos, vamos dizer, atores, né, dentro dos ministérios, que a gente tinha um recurso, um fundo articulado que era para dentro dessa secretaria. E isso aí dava uma dinâmica em todo o país, inclusive fomentava que os estados e os governos também tivessem superintendentes de Secretaria de Economia Solidária. Com os últimos desmontes, que foram desmontes não só nas políticas de mulheres, na política social, mas também no Ministério do Trabalho, na regulamentação, né, do trabalho formal, flexibilização dos nossos direitos contra os trabalhadores, nós tivemos diversas perdas desse marco que legalizava, né, essa instância que era destinada ao Ministério do Trabalho, que garantia, inclusive, que algumas secretarias, que alguns municípios, prefeituras pudessem investir nesse debate. Porém, a gente tem a grande, não vou dizer assim, mas nós somos privilegiados. Eu sempre falo, a Bahia é privilegiada, né? A gente tem um governo privilegiado. Quando a gente vê aí em outros estados, a gente percebe a dificuldade dos nossos companheiros que estão aí na luta da agricultura familiar, da economia solidária, do debate do cooperativismo social, de não ter um órgão regulamentador. Aqui na Bahia nós temos ainda, aliado à Secretaria do Trabalho, que é a CETRE, né? Então a gente tem lá uma superintendência. Essa superintendência... Está tendo um festival agora, né, de economia solidária? Está tendo um festival? Que teve um festival online. E aí essa secretaria, ela tinha uma articulação com as outras secretarias do Estado. Então a SDR, a SECT, a SPM, Política para Mulheres, enfim, para poder construir o fundo dentro dessa ação. Hoje, o que nós temos fazendo a nível de Brasil, Adroaldo, é tentado também acessar os recursos do SUS e do SUAS. Por quê? Porque dentro desses dois recursos nós temos ações
que tem como objeto, o inciso 2, se eu não me engano, você pode me ajudar também, o debate de desenvolvimento local. E aí, a gente, por ser um instrumento de desenvolvimento local, a gente consegue, inclusive, fazer acessos federais para esse fundo, para garantir ações, principalmente nos municípios. Estava falando com você antes de você chegar, e é uma pena que a nossa live está quase acabando, mas das grandes experiências que o nosso partido, dos trabalhadores, tem construído nas gestões públicas municipais, né? Ontem eu estava assistindo uma live que nós fizemos nacionalmente com o vice-presidente do PT, e aí, nacional, e ele falava um pouco disso, né? De que nós criamos instrumentos de fortalecimento e estruturação, não só da organização comunitária, mas da ação direta de desenvolvimento econômico. Aí, ó, nosso ex-presidente do PT aí, da direção nacional, Everaldo, entrou aí agora, ó. Tô vendo. Para mim, Everaldo é um companheiro maravilhoso, é aqui de Itabuna, da nossa região. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Diga. Eu participei de uma audiência pública em Salvador, sim, promovida pelo senador Jacques Wagner, onde ele discutia a política nacional da economia solidária que ele estava relatando lá no Senado. Me fala aí. O que acontece? A gente, a nível nacional, a Unisol, com outras organizações, a Unicap, a Concrap e a Unicatadores, que são as 4 maiores centrais do cooperativismo brasileiro, a gente fez uma incidência política ao Senado, solicitando não só a revisão da lei do cooperativismo, que é de 70, então acaba não legislando para muitas cooperativas do movimento solidário que estão presentes, inclusive na agricultura familiar, mas também da criação de uma plataforma da economia solidária como modelo de desenvolvimento para o país. E por muita sorte... Porque eu não consigo ler legenda e ouvir. Eu estava lendo aqui uma amiga que falou diversas vezes, Emilanes, falando, elogiando aí, que é uma aula magna o que você está fazendo aí para você, e pedindo também para deixar gravado depois a live e mandar para a gente distribuir. Vamos fazer. Obrigado. Vamos. Aí. Vá, certo. E aí o nosso senador Jacques Wagner é o relator dessa lei, desse PL, né? Pegou esse PL no braço e está levando isso para todos os lugares, trazendo a economia solidária como essa referência de modelo de desenvolvimento econômico para o país, transferindo a estrutura organizativa dela de ser uma política assistencialista para se tornar uma política econômica. E você sabe que diferencia muito o debate, né? Uma gente da política especialista é um debate. Para a gente estar numa política econômica, inclusive o orçamento econômico vai ter um repasse para esse debate de economia solidária. E a gente começou com aquela audiência, a ideia era fazer 9 audiências, a pandemia veio, a gente não conseguiu fazer todas, mas o senador tem feito esse debate fervoroso no Senado para a garantia da economia solidária, inclusive do PL 13 aí, que o senhor presidente lá, né, presidente do povo aí, vetou, a gente também está correndo atrás para que a gente possa recorrer a esse veto, que é nesse PL 13 que a gente colocaria os artistas, a agricultura familiar, os artesãos, as costureiras, para receber o recurso da Presidenta, e agora, Anne, está tendo lá também no Congresso o debate sobre o PAA emergencial, que é importante que a gente pressione nossos congressistas para aprovação disso, porque aí casa com o governador Rui Costa essa vantagem. E aqui não é proselitismo, não é nada disso. Eu não gosto dessas coisas. Reconhecimento que a gente está fazendo. Reconhecimento, não é nada disso. Olha, 15 milhões para o nosso edital 15. Depois você acessa aí que está ouvindo a gente, o site da CAR para ver o edital 15 do Bahia Produtiva. Vamos financiar 300 projetos de até 50 mil. Aldo, só falta 4 minutos para a nossa live cair. Vá falando aí, você já vai encerrando, mandando um beijo para todo mundo. Então, o que eu quero dizer, fazer outras, viu? Que foi muito bom. Nós estamos em Toró à sua disposição, lá na CAR também. A CAR é uma companhia extraordinária, contribuindo muito para apoiar
quem precisa no campo e nas comunidades tradicionais para combater a pobreza e a inclusão socioambiental com desenvolvimento sustentável, economia solidária e sociedade territorial. Um abraço para o presidente Wilson, toda a equipe da CAR, secretário Josias e o governador Rui Costa. E agradecer a você, pedir desculpas pela, talvez e certamente, a minha insuficiência aqui de desempenho frente a você, que é uma economista aí renomada, dirige uma grande... Você deu aula hoje aqui para mim. Eu sei que você, além de ser presidente da Unisol Bahia, é da executiva nacional da Unisol, você é dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores, e eu estou aqui à disposição de vocês aqui em Tororó. Participou muita gente aqui de minha cidade, nós aqui apoiamos o movimento de catadores quando eu fui prefeito, que é também um setor aí da economia solidária que precisa muito da nossa ajuda. Sim. Enfim, muito obrigado. Se você gravou, depois manda para mim, viu? Para a gente compartilhar com a turma. Muito obrigado. Para mim foi uma honra para ser o primeiro desse seminário da Unisol. Eu que quero agradecer. Acho que a gente começou um grande ciclo de debate e começamos bem, né, com esse convidado maravilhoso. Eu quero fazer mais live com você, viu? Me chame, por favor. E assim, obrigado, eu fico muito feliz de Itororó ter uma pessoa como você, que pensa uma gestão organizada e estruturante, principalmente pensando nas pessoas, que isso é fundamental, né? Não dá para pensar crescimento, né, sem desenvolvimento. E você é um símbolo disso, né? A Unisol se orgulha muito de tê-lo como companheiro e parceiro. Nos colocamos à disposição também do município para pensar, para construir novas ações. E um grande abraço aí para Itororó, né? Sei que esse momento é muito difícil para nós, mas com certeza iremos juntos, na resistência, construir uma Itororó diferente, né? Com diversos parceiros, com diversas organizações. Um beijo, companheiro. Tchau. Obrigado, Anny. Tchau, galera. Muito obrigado por tudo.